Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do estudo das equações diferenciais. O tema do vídeo aqui é equação linear homogênea de ordem superior, parte 2. No vídeo parte 1, gente, nós apresentamos o que vem a ser uma equação diferencial linear homogênea de ordem superior, né, que é a equação desta forma aqui. Só escrever aqui para a gente vai precisar muito disso, né, nessa aula aqui, dessas definições. Ou seja, a equação linear só que está igualada a zero, né? Então, aqui não tem a função gx, na verdade ela é a função nula. E nós vimos também um resultado importante que nós vamos utilizar para estar demonstrando esse primeiro teorema aqui, que é o seguinte: se y1 até yk são k soluções desta equação aqui, ou seja, cada uma dessas funções, quando substituídas aqui, são solução, então a gente tinha o quê? Que a combinação y igual a c1, y1 mais ck, yk, também é o que? Solução desta equação. Então este resultado nós vimos lá, nós demonstramos e vamos precisar dele aqui nessa aula, tá certo? Nessa aula aqui, gente, o que a gente vai fazer é o seguinte: caracterizar o que a gente vai definir futuramente como a solução geral de uma equação linear, né, de ordem superior. Linear homogênea de ordem superior. Que é o seguinte, né, vai ser uma certa solução dependendo de parâmetros, né, C1 até Cn, né, quanto for a ordem da equação, vai ser um número de parâmetros, tais que esses parâmetros vão garantir o seguinte: que qualquer solução, né, de qualquer PVI associado àquela equação diferencial, claro, nos intervalos onde a equação esteja bem definida, vai ter uma única solução, vai ser aquela solução que você encontrou, então. Tá certo? Então, essa solução geral ela vai ser uma geradora de soluções para PVIs. Então, a partir dela, a gente vai buscar os PVIs e com a certeza que o PVI vai estar incluído dentro daquelas possibilidades das constantes. Beleza? Então, gente, ó, o teorema 1 aqui, o que ele nos afirma? Sejam y1 até yn, n soluções, essa quantidade é muito importante, para a equação diferencial linear homogênea de enésima ordem em um intervalo i. Então, tais soluções, esses carinhas aqui, são linearmente independentes em I, se e somente se o Rosquiano, né, que a gente definiu também, passado aí, de y1 até yn, das funções y1 e yn, é diferente de zero para todo x em I. Tá certo? Então nós vamos demonstrar esse primeiro teorema aqui. Gente, esse teorema aqui é um teorema na forma P, se e somente se que. A gente pode botar assim hipótese, se, somente se, tese. Tá certo? O que acontece com teoremas desse tipo? Ou, digamos, proposições dessa forma. São proposições que valem a implicação tanto na ida quanto na volta. Ou seja, se a gente inverter também está valendo. Ou seja, isso aqui é a hipótese, vai gerar essa tese. E se eu trocar isso aqui e assumir ela como hipótese, vai gerar o quê? P como tese, ou seja, P vai decorrer de Q e Q vai decorrer de P. Então, para eu demonstrar um teorema como esse, eu preciso demonstrar duas implicações. Uma direta, como eu estou lendo no texto, e a outra como se eu invertesse uma partezinha do texto, pegando o que era tese, botando o que era como hipótese, pegando o que era hipótese, botando como tese. A gente vai fazer isso aí. Então, demonstração do teorema 1. O que o texto afirma para nós em símbolos? Né? O que esse teorema afirma para nós em símbolos? Então, em símbolos, temos. Vou botar assim um pouco resumido, gente, porque o quadro está um pouco pequeno, para eu não ter que apagar esses teoremas aqui, né, durante a aula. Em símbolos temos o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, ó, y1, yn, soluções, né, da equação linear homogênea de ordem n, botar assim essa siglazinha, né, linearmente independentes em um intervalo i, isso aqui é equivalente, ou seja, isso aqui ocorre se e somente se o Rosquiano de y1 e yn é diferente de zero para todo x
x pertencente a esse intervalo. Então é o quê? Uma equivalência. Para eu provar isso, eu preciso provar primeiro a ida, que é o quê? Assumir isso como hipótese, ou seja, partir daqui, desse lado de cá, que é o que a gente vai fazer agora. Que é a parte mais difícil, a volta, nesse caso desse teorema, é fácil. Li em I implica o quê? Então, eu só estou copiando aqui, só mudei só a setinha, que agora vai no sentido o quê? Eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Dá todo x pertencente a I. Certo? Então, nós estamos fazendo o que a gente chama de ida. Então, teoremas dessa forma, né? Se e somente se, você tem que demonstrar ele dividindo em duas partes. Às vezes até dá para você ir fazendo as equivalências, tá certo? Em cada etapa, para não precisar fazer uma segunda demonstração, da ida e depois da volta. Mas nesse caso aqui não fica legal não. Então o que eu vou fazer, ó, gente? Eu vou fazer aqui uma suposição por absurdo, vou demonstrar por absurdo. A gente já utilizou esse método, falei aí nas videoaulas passadas, tá certo? Em alguma das aulas aí, falei que é um método que consiste em quê? Você vai negar a tese e produzir um absurdo, uma contradição. Que pode ser com a própria hipótese, como foi até o caso lá, ou pode ser em qualquer outra parte da matemática. Então vamos aqui o seguinte, ó. Suponhamos, por absurdo, o que é negar esta tese, gente? Se isso aqui funciona para todo x no intervalo i, se eu achar ao menos um, suponhamos o absurdo que exista o quê? X0 pertencente a I, tal que, o quê? Que esse Wronskiano, aplicado a este x0, ó, é igual a zero. Se o Wronskiano dá zero, quer dizer que há uma certa dependência, de certa forma, dessas funções, pelo menos nesse ponto. Ou seja, existem constantes, né? Botar assim, né? Então a consequência daqui, ou seja, assim, existem C1, Cn, tais que eu posso gerar esse sistema aqui, ó, y1, quer dizer, C1, y1 de x0 mais até o que? Cn, yn de x0, e isso dá zero. Isso aqui é quase que imediato. Só que assim, vamos pensar na função y e suas derivadas também. Tá certo? E suas derivadas também. Então, nesse caso, eu posso gerar isso aqui também, ó, C1, y1', aplicado ao ponto x0, ou seja, há uma equivalência entre isso aqui, C0, e eu poder gerar esse sistema. Só que esse sistema é só no ponto x0, viu, gente? Só no ponto x0. Igual a zero. Até que eu derive o quê? N menos 1 vezes no ponto x0. E chegando em zero também. Pronto, então a gente produziu este sistema aí decorrente desta consequência aqui, da suposição por absurdo. Eu vou definir uma função seguinte, ó. Defina y, ou definamos, né, podemos definir y de x igual a C1, y1 de x. Agora é x, não é x0 não, viu? Então aqui é a variável x toda, até Cn, yn de x. Então vou definir essa função. Sobre esta função, é correto afirmar o seguinte. Note que y de x é tal, aqui falta um que aqui, né? Note que y de x é tal que satisfaz a própria equação linear, porque y de x, note que y de x, vou botar assim, né? Satisfaz a equação linear homogênea de ordem n. Por que ele satisfaz? Porque, por hipótese, esse aqui, o y1 satisfaz o y2, até o yn. Então, a combinação deles, lembra do começo da aula, que eu falei do resultado da aula passada? Também satisfaz. Então, note que satisfaz a equação linear e
as condições iniciais. Lembra do PVI, né? A gente vai precisar disso aqui agora. É y de x0 igual a 0, y' de x0 igual a 0. Por que satisfaz essa condição, gente? Essa primeira. Opa, aqui não tem vírgula não. Igual a 0, né? Deixa eu só escrever tudo aqui. Por que satisfaz essa? Porque se eu jogar aqui, ó, y0 aqui, eu tenho essa primeira linha, correto? Vai dar 0. Se eu jogar x0 aqui, y0 eu falei, mas é x0. x0 nessa segunda linha é exatamente essa segunda condição. Vai dar quanto? 0. Até que eu jogo lá na última linha, aqui, o x0 vai dar o quê? 0. Que é exatamente essa última condição. Então, se ele satisfaz as condições iniciais e satisfaz a equação diferencial, eu posso dizer o quê? Que ele é a solução da equação diferencial. Assim, y de x é a única solução da equação sujeita a estas condições. Melhor, né? É a única solução da equação, né? O PVI, tudo bem. Da equação. Tá certo? Só que tem uma funçãozinha, gente, que também satisfaz esse sistema aqui. Sabe quem é ela? A função y de x igual a 0 também satisfaz o PVI dado. Logo, sendo y única, ela só pode ser quem? A própria função nula. Logo, sendo y de x única, isso aqui é o teorema que a gente vê lá no começo, né? Que é chamado teorema de existência e unicidade, né? Esta só pode ser y de x igual a 0. Ou seja, eu provei que esta função aqui, que eu defini dessa forma, é igual a 0. Assim, o que eu tenho? Esta combinação aqui, ó, é o quê? 0. C1, y1 de x, mais C2, opa, até Cn, né? yn de x igual a 0 para todo x pertencente a i. Mas essa consequência me diz o quê? Volta lá na definição de dependência linear e independência linear. Isso me diz que essas funções são o quê? Linearmente. Portanto, y1 de x, yn de x são linearmente dependentes. Mas isso é o quê? Uma contradição com a hipótese. O que é uma contradição com a hipótese. Ou seja, nós não poderíamos ter suposto lá no início que minha função, né, que existe esse ponto x0, tal que isso aqui dá igual a 0. Então, na verdade, portanto, vou botar o portanto de novo aqui, né? Nós temos provado. Parece uma coisa meio redundante, mas é uma técnica, viu, gente? Veja, de novo eu faço convite, veja lá a playlist Técnica de Demonstração em Matemática aí do meu canal, para você ver esse tipo de prova. Só que aqui tem um problema, gente, aqui só foi a ida. Mas tem uma boa notícia, a volta é imediata, porque a gente já provou um teorema em uma videoaula passada que já sai imediatamente. Depois provavelmente eu vou postar aí nos comentários, eu não sei se ainda tiver, a apostila com isso aqui já, tipo, especificando cada teorema. Pelo teorema tal, aí você vai acompanhando o vídeo, vai ver na apostila, que aí tem lá todas as informações, um pouco mais detalhado que aqui.
Tá certo? Então, provamos a ida, ou seja, se as soluções são da equação linear são linearmente independentes, então vale que o rosqueano dessas funções é diferente de zero para todo x em i. Agora vamos provar a volta. Ó. Vou apagar daqui para baixo. Ó. Certo? Vocês podem dar pausa aí no vídeo. Pode voltar, né, se ficou alguma coisa obscura. Pode botar no comentário também, se não entendeu alguma parte. Vai que eu falei alguma besteira, né? É uma demonstração longa. Um pouquinho, né? Espaço pequeno. Às vezes a gente pode dar algum deslize, né? A volta é o seguinte, eu vou assumir que y1, yn é diferente de zero para todo x, ou seja, o rosquiano é diferente de zero, é não nulo para todo x pertencente a i, e vou mostrar isso aqui. Quer dizer, ela ser solução da equação linear homogênea, ela está tanto nessa hipótese quanto nessa, viu gente? Porque assim, não faria sentido eu tirar um rosqueano de funções que não são. Então eu vou colocar isso aqui, mas de fato eu não precisaria ter anotado muito isso aqui não. Tá certo? Que ela é solução da equação linear, porque não faz sentido se não fosse, né? Em nenhum dos casos. Então, o que é importante aqui é ser linearmente independente. Não que ser solução não seja importante, é extremo, mas não precisa estar no enunciado. Tá certo? Mas tudo bem. Temos aqui, ó, eu vou partir desta parte e provar isso. Só que já foi feito. Nós já vimos o quê? Que se isso aqui for diferente de zero para 1x, então as funções não são linearmente independentes. Só que aqui eu tenho muito mais que isso. Eu tenho que isso aqui ainda para todo x. Então meio que a gente já ganhou isso aqui. Tá certo? Provado. Né? Então, segue imediatamente de resultados anteriores. Normalmente, teoremas de se somente se, a boa parte deles, não vou dizer que é a maioria não, costuma acontecer isso, demonstrações imediatas de um dos lados. Por quê? Porque constrói-se o teorema em um certo lado, ou um teorema até mais geral um pouco. Depois lá na frente você pega e estabelece uma equivalência entre esse teorema que você fez e uma outra condição. Só que na hora você só prova uma. Na hora de provar outra você fala, olha, aquele teorema lá de trás já garante. Porque de fato, ó, se isso aqui é diferente de zero para todo x pertencente a i, se você voltar aí na playlist, você vai ver que a gente já provou que as funções são linearmente independentes. Lá, se eu não me engano, a gente nem pediu tanta coisa assim. A gente pediu só para um x. Mas eu tenho agora para todos os x. Então, é mais ainda, tá certo? Se eu não me engano. Então, com isso, nós provamos, né, o teorema 1. Ida e volta, que foi ganha imediatamente. Então, gente, esse teorema é uma ferramenta para a gente estar o quê? Verificando, né, dependência e independência linear de funções. Ela vai ser importante para nós. Agora, o teorema 2 ele diz uma coisa fantástica. Esse é o teorema que é o nosso foco. Que é o seguinte. Sejam y1 e yn n soluções linearmente independentes de uma equação linear homogênea de enésima ordem em um intervalo i. Mesmas hipóteses, né? Então, toda solução y de x desta equação é uma combinação linear de y1 até yn. Isto é, podemos encontrar constantes C1, Cn, tais que a y vai ser escrita em função desses caras. Quer dizer o seguinte, a gente vai achar uma certa... um certo conjunto de funções, uma certa quantidade, e nós vamos provar que esse conjunto de funções forma uma solução geral. Eu não sei se vai lembrar, mas aí na playlist eu fiz um exemplo anterior a esse, é o seguinte. Eu peguei as funções y1 igual a e elevado a 2x e y2 igual a e elevado a 3x. Pedi para você provar que ela era a solução desta equação aqui. Ó. Eu vou falar disso aqui na próxima aula com mais calma. Aí, o que é que eu falei, né? Você pega, deriva aqui duas vezes, deriva uma vez, joga ali, né? A mesma coisa aqui e verifica. E você ganhava de cara que esta coisa aqui, ó, pelo teorema que a gente inclusive usou aqui, que a combinação C1 vezes e elevado a 2x mais C2 e elevado a 3x também é a solução disso aqui, ó. Então você ganhava isso pelo teorema. Eu falei, olha, nem precisa você jogar e ver. Se você derivar isso aqui uma vez, derivar duas vezes, pegar a própria função, substituir lá, vai dar certo. Mas esse teorema ele afirma muito mais do que isso. Ele afirma que qualquer solução desta função aqui está aqui dentro. Por exemplo, se eu sair variando, falar, será que era possível a função y igual a seno de x ser solução dessa coisa? Ó, se ela for,
Não é, mas se ela fosse, ela poderia ser escrita dessa forma aqui. Claro, nesse caso não vai ser, mas o que ele está falando é isso. Se você tiver uma função que satisfaz essa equação diferencial, ela tem que necessariamente estar dentro desse conjunto gerador aqui. É mais ou menos a mesma ideia lá de R2, né? Quando a gente estuda em álgebra linear. O vetor 1, 0 e 0, 1, eles formam uma base de vetores, ou seja, qualquer vetor real, por exemplo, o vetor 5, 3, é uma combinação desses dois, ou seja, vai ser 5 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1, quando a gente vê lá em álgebra linear, tá certo? Então vamos demonstrar esse resultado, ele é bem interessante, a demonstração parece um pouquinho, né, algumas ideias, né, da demonstração de cima, procedimento relativamente, né, comum. Então, de novo, gente, vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente tem aqui? y1, yn, soluções linearmente independentes. Como a gente só quer a ida aqui, eu não vou extrair símbolos, não, a gente não precisa disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui, fazer uma demonstração direta, tá certo? Então, vamos começar assim, ó. Seja y de x uma solução da equação linear homogênea de ordem n e y1, yn, n soluções, né, linearmente independentes desta mesma equação. Tá certo? Então aqui a equação linear homogênea de ordem n, essa aqui é uma função. Então o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que essa y de x é uma combinação desses caras aqui. Tá certo? É uma combinação de y1 até yn. A princípio eu estou estabelecendo ela sem nenhuma relação aparente com essas aqui. Então essas aqui já são conhecidas, digamos assim. Essa aqui é o que a gente vai fazer a conta para achar. E aí eu falo, olha, tem mais uma aqui que eu achei. E aí você fala, não, ela pode ser escrita em função dessas aqui. Tá certo? Então, esse é o raciocínio, digamos assim, que nós vamos estar usando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Suponha x igual a t, tal que o Wronskiano de y1 em t até yn em t seja diferente de zero. Isso eu posso supor por quê? Porque minhas funções são linearmente independentes em i e a gente acabou de provar esse resultado aqui. Que vale para mais pontos no intervalo. Eu estou pegando só um pontinho só. T. Tá certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, sejam K1, Kn, tais que. Agora eu vou gerar essa condição aqui, ó, y de t igual a k1, ou seja, eu pego a função y e jogo o t. Vai sair um valor de lá, k1. Pego na função y' e jogo o t. Vai sair o k2. Pego na função yn-1, jogo o t, vai sair o kn. Ué, professor, não é kn-1 não? É porque aqui é ordem 0, viu gente? 0 aqui de derivada 1, derivada 1, 2. Então aqui está sempre um índice adiantado. Então eu vou fazer o seguinte, eu joguei o t na função y e suas derivadas até a ordem n-1 e gerei essas condições iniciais aqui. Então você escreve entre parênteses para você já conseguir visualizar o que eu estou querendo fazer. Condições iniciais. Tá certo? Então eu fiz isso. Eu vou analisar o sistema. Ó. Analisemos o sistema. Que sistema é esse? Aquele mesmo sistema padrão, só que agora ele não vai ser mais homogêneo não. O sistema é esse aqui, ó, C1, Y1 de t, mais Cn, Yn de t, igual a K1. Por quê? O que eu estou querendo forçar é o seguinte, que esta função vai ser combinação dessas. Então eu vou analisar o seguinte, se eu jogar a combinação delas, o t, eu queria muito gerar esse K1 aqui. Será que eu consigo gerar ele? Aí eu queria aqui, a derivada, ó, gerasse o K2.
E aí você vem, ou seja, a derivada do que eu estou querendo forçar para que seja y. Até C1, y1 a n menos 1 de t, mais Cn, y, n menos 1 de t igual a Kn. Eu estou afirmando que esse sistema tem solução, gente, de forma nenhuma, até porque esse K1, K2, Kn, eles não são necessariamente nulos. Se eles fossem nulos, eu falaria, tem pelo menos a solução trivial. Mas aqui, nada me garante que esse sistema tenha solução. Tá certo? Porém, eu vou afirmar o seguinte. Associado a este sistema aqui, K1, K2, eles não importam muito. Eu tenho o quê? O Wronskiano aqui é diferente de zero. Aí se você voltar, aí sim, se você pegar um sistema, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui, 2x mais y igual a 3, x menos y igual a 4. O que a gente faz para saber se esse sistema aqui tem solução única? A gente tira o determinante Wronskiano de quem? Ou o determinante, na verdade, né? 2 dessa matriz aqui, ó. 1 menos 1. O determinante aqui dá o quê? 2, 1, 1, menos 1. Dá 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, dá o quê? Menos 3, que é diferente de zero. Logo, esse sistema vai ser o quê? Possível e determinado. Vai ter solução única. Então, como o Wronskiano de y1 de t até yn de t, ele é diferente de zero, né? Temos que o sistema, vou chamar aqui de 1, né? Sistema 1 admite solução, o quê? Única. É possível e determinado. Tá certo? Agora eu vou definir o seguinte, vou definir g de x igual. Eu vou pegar g de x sendo a combinação de quem? De todas essas funções aqui na variável x. C1, y1 de x, C2, y2x, até Cn, yn de x. Certo? Então eu vou definir essa função g dessa forma. De x. Tá certo? Então eu vou definir g dessa forma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero casar a g com a y, mostrar que elas são a mesma função. Em nenhum momento, gente, em nenhum momento, eu peguei e falei para vocês isso aqui. Eu não posso, isso aqui é minha tese. Mas eu posso dizer que uma certa g é isso aqui e mostrar que essa g, na verdade, é y. Então eu defini g dessa forma. Só que o que acontece, gente? G também satisfaz todas essas condições aqui. Porque por construção, ó, g é isso. É a primeira linha. Quer dizer, né, na variável x, se eu aplicar t, dá K1. Ou seja, note que g de x satisfaz a equação linear homogênea de ordem n e também g de t igual a K1, né, até... E também as condições, vamos botar assim, as condições iniciais g de t vai ser K1, que é exatamente essa linha aqui, quando eu aplico em t, eu tenho que achar isso, afinal a g é isso, só que na variável x todo o intervalo. Agora, quando eu pego a derivada, g' de t, eu vou ter essa segunda linha na variável x, só que se eu aplicar t, o que acontece? Eu encontro K2, até que eu pego g, a derivada de ordem n menos 1, t dela, vai dar quem? Kn. Que é exatamente isso aqui. Se eu pensar na variável x, eu tenho minha g. Só que quando eu aplico t, eu tenho Kn. Mas espera aí. Por existência de unicidade, que é o primeiro teorema importante que nós temos aqui, a y e a g estão satisfazendo a mesma condição inicial. Então elas devem ser a mesma. Então, como g e y satisfazem uma condição que somente uma função, uma única, uma condição eu botei assim, condições, né? Vamos botar assim, uma condição não, condições. Que condições são essas? Satisfazer a equação diferencial
linear homogêneo e também as condições iniciais, é o PVI, né? Como GY satisfaz condições que somente uma única função pode satisfazer então o que? Y de x é igual a g de x. Ou seja, ou melhor, né? Isto é, ou seja, também caberia. Isto é, chegamos a isso aqui, ó. O teorema, gente, da existência e unicidade, infelizmente eu não demonstrei ele ainda. Talvez eu faça uma aula em anexo e poste na playlist, mas não consegui achar nada dele muito fácil. Ver todos os outros teoremas eu estou demonstrando, mas aquele teorema que diz que se a equação linear, né, de ordem n, se ela tem os coeficientes contínuos, e o primeiro coeficiente lá, o termo de maior ordem, né, o AN de x dela, é diferente de zero, então tem solução única. Então perceba que, né, nós estamos usando fortemente esse resultado aqui toda hora. Né? Usamos nesse teorema aqui e usamos no anterior. Tá certo? Mas observe, ó, em nenhum momento eu afirmei isso antes do final. Isso foi minha conclusão final. Tá vendo? Então eu criei uma outra função g para mostrar que esta função g era, na verdade, por ser única, ela só pode ser a y, que já é o quê? Solução. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero ter gostado. Próxima aula agora é uma aula importantíssima. Nós vamos, com esses dois teoremas, definir a solução geral. Que na verdade é uma solução desta forma. Por quê? Porque ela contém todas as outras soluções. Ou seja, se uma solução y satisfaz a equação linear, nós mostramos que ela é dessa forma. Então faz sentido a gente ter uma definição do que vem a ser a equação geral. Uma solução geral, na verdade. Vai ser uma solução desta forma aqui. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.